Então, na semana passada, nós demos uma geral sobre o casamento. Pegamos as passagens que tratam do casamento, principalmente tratamos de Efésios capítulo 5, né, para mostrar que o Frei Gilson está certo. Então, se você ouviu alguém criticando o Frei Gilson, essa pessoa, né, tá com uma bela de uma inveja, ou tá tentando politizar a questão, que é desnecessária. Mas eu acho que existem pessoas, e isso eu tenho confirmação disso, que sempre tentaram politizar as coisas dentro da igreja. E é lógico, para benefício próprio. E acho que toda vez que aparece, como também já aconteceu há 25 anos atrás, isso com o padre Marcelo, e eu lembro que houve uma época que começaram também a xingar a renovação carismática. Vocês rezam demais, mas não faz nada. Gente, a oração já é uma ação, gente. Parem com essa bobagem. Né? Oração muda coração, transforma, inclusive revela os corações. Esta reação já é uma reação, né? Essa agressividade já é uma reação, né? Então, que o padre e que todo mundo que está participando permaneça, e que as pessoas rezem mais, procurem mais a confissão, procurem mais os sacramentos. Isso está acontecendo. Eu estou com uma turma de adultos, eu acho que são 47 pessoas. É lógico, provavelmente até o final cai um pouco, não fica todo mundo. Mas não fica menos de 35, entendeu? Eu diria que se forem 47 mesmo, não vai ficar menos de 40. Eu tô com 2 turmas de crisma, uma de 18 e uma de 22. Ouvi que na São Paulo Apóstolo eles estão com 2 turmas de adulto. Uma no domingo, me parece que tem 16, 15 pessoas, mas a de sexta à noite também é lotada. Muita gente, parece que é mais de 40. Então eles estão com mais de 60 pessoas. É um redespertar. A gente tem essas ondas aí, Deus começa a pegar todo mundo. Parece que surgiu o papo de que a igreja aumentou o número de fiéis, chegou a 1.460.000.000 de pessoas. Então houve um aumento, a gente percebe um aumento, inclusive, coisas que a gente percebe, pessoas que têm entrado, inclusive também por isso brigas às vezes na internet, tá? Os padres só precisam filtrar e ajudar esse povo, né? Ou quem aparece na internet, né? Precisa ter paciência, porque as pessoas estão com sede de entender o que é, afinal, essas coisas que eles estão recebendo dentro da igreja, né? E dentre elas, também existem pessoas na minha turma e nas outras fazendo a legitimação. Legitimação nada mais é do que o casamento, né? Por que nós damos esse nome, legitimação, né? Esse nome é dado porque essa pessoa já está casada provavelmente no civil ou possui uma união estável. De certo modo, ela está casada, mas ela ainda não tornou sagrado. Então ela precisa tornar legítimo esse casamento, porque esse casamento está irregular. Então é tornar legítimo, legitimação. É isso. No entanto, como nós falamos inclusive da questão de compreender os tempos de cada uma das fases do matrimônio, assim como o seminarista não poderia celebrar uma missa, então o que namora não poderia ter um comportamento ou um hábito de casado, né? Como acontece com muitos casais aí que acabam tendo hábitos de casado, comportamento de casado e prazeres do casado, mas alguns também não querem ficar com o ônus, né? Com os problemas do dia a dia, e aí só quer ficar com a parte boa. Não dá, né? Isso seria, além de uma irresponsabilidade, uma incompreensão do que é o matrimônio, que o matrimônio é uma vocação, igual o sacerdócio, né? E aí você me diria imediatamente, então, Leandro, será que tem pessoas que não nasceram para casar? Tem, não tem os padres aí, pô? Não tem os religiosos? Eles não nasceram para casar, né? O próprio Jesus fala, algumas pessoas, né, que você entenda, né? Ele fala assim, que vocês entendam, alguns nasceram para viver para o reino. Mas, Leandro, tem pessoas que nem católicas são e não querem casar. Então, provavelmente essa pessoa está deslocada. Mas aí é uma opinião minha, tá, gente? Aqui eu ponho as 2 mãos na frente e falo, opinião do Leandro Cajado. Eu acho que tem muita gente que realmente não deveria casar,
está deslocado. Deslocado em que sentido? Bom, ele fala mal do casamento, fala mal disso, né? Às vezes adentra outras, né, espécies de espiritualidade ou alguma religião assim, mas você percebe que a pessoa tem ali no fundo, ali, não no que ele aderiu, mas você percebe na pessoa bondade, interesse, a pessoa quer ajudar o outro. Ela foi para uma religião errada, ok. Mas você percebe, como a gente já explicou sobre a lei natural, que de dentro dele brota coisa boa. Ele está querendo fazer coisa boa. Essa pessoa queria viver para o reino de Deus. Às vezes, por algum caminho, a coisa se perdeu no meio do caminho. Então eu tenho certeza. Até essas pessoas muito loucas aí que aceitam essas ideologias como da teoria de gênero e falar, eu não sou nem homem nem mulher, né? Os tais não binários. A pessoa está deslocada. Ela gostaria de... Aí quando você fala, não, mas eu acredito no amor, eu quero viver para o amor e tal, mas ela não sabe o que ela está dizendo. Aquilo ali é um coração que está querendo encontrar Deus e não consegue, está ali despedaçado. Talvez também, como a gente encontra em quase 100%, não dá para afirmar que são 100%, mas muito próximo de 100%, quase todos têm problemas familiares. Coincidentemente, grande parte, a grande maioria, é rejeição paterna, não é materna não. Porque da materna, grande parte tem o apoio. Às vezes a mãe não concorda, mas ela abraça, afinal de contas é filho, é filha, então ela vai acolher. Mas existe muitas vezes uma ausência do pai. E nem só por conta de uma separação, de realmente uma rejeição. Né? Porque eu conheço gente que já foi rejeitado por mãe. Mas no caso, falta uma presença masculina que cobre isso, se por exemplo não há um pai. Mas há uma presença masculina que faz o papel do pai. Então algumas pessoas que eu também sei que não tiveram um pai, mas tiveram uma presença masculina, às vezes um tio, um avô, alguém que foi um pai espiritual. E o pessoal às vezes pensa que não precisamos, né? A mulher faz o papel. Não faz, gente. Não tem esse pai, né? O pai fazer o papel da mãe. Não existe isso. Mas o pai não pode... Vamos pegar aqui, né? Já que é a mãe que na maioria das vezes troca a fralda. O pai não pode trocar a fralda, mas eu não estou falando de trocar a fralda. Isso aí são hábitos e da organização geral da casa, inclusive para o cuidado da criança. Eu estou falando daquilo que disse na semana anterior, quando mencionei sobre o papel espiritual do pai. O pai é visto como lei, a mãe é vista como acolhida. Não tem a lei se acaba, não há uma regra, não tem a disposição das coisas. Por quê? Porque a mãe faz a regra diária, o ajuste diário. O desgaste da mãe é muito maior do que do pai, mas isso é óbvio. Desde o momento que engravidou, já está nela. Só que as ligações espirituais são muito maiores na mãe do que no pai. O pai também não tem como ficar chateado por isso. Porque é dessa maneira que a coisa acontece. Não tem como. Vai ter mais ligação com a mãe, vai estar mais grudado na mãe. Né? Depois vai ganhando, o pai vai ganhando espaço ali, também vai sendo... Mas tem muito pai que às vezes não quer fazer este papel. Ele pode estar presente, mas ele talvez ficará ausente porque ele quer ser o legalzão da parada. Então, ele precisa às vezes entender que ele vai ter até uma certa solidão. Porque ele precisa às vezes ser o mais firme da parada. E aqui eu não estou falando que ele vai mudar toda a sua característica, sua personalidade, que às vezes é o cara mais calmo da casa, é o que fala menos, não é isso. Mas ele precisa ter uma firmeza tanto para a autoridade, para com os filhos, e aqui nós não estamos falando de gritar, chamar de burro, nada disso, mas uma autoridade que se firma e que põe sua presença, como também o apoio da casa toda. Quando fala, ele é o líder, tá? Quem lidera, meu filho, quem é o capitão do time é o que vai lá falar com o árbitro. Quem é o capitão da coisa é o que vai lá botar a cara a tapa. Então não vai deixar tudo nas costas da mulher, e não assumir o seu papel de homem.
né? E que também, isso também não está atrelado apenas a uma força física. Pode ser que num dado momento precise, mas, né, por exemplo, eu não sou um cara briguento e nem tenho físico para isto, mas é necessário nessas horas se impor, não deixar tudo nas costas da mulher, né? Então, este ser precisa se impor, indiferente da sua personalidade, do seu comportamento, temperamento, né? Mas tá faltando, né? A gente percebe uma perda aí de muitos homens na questão do seu comportamento, da sua autoridade, né? Sua firmeza, tônus, da masculinidade mesmo, né? Tem uns caras que tá meio estranho aí, a gente vê uns vídeos que eu não sei se é piada ou se é baseado em fatos reais, às vezes dá medo aí. Porque não se trata, o homem tá meio, não se trata dele ser, né, ele não gosta de mulher, não é nesse sentido que eu tô falando, não. É do cara ter um comportamento aparentemente feminino quando ele deveria ter um comportamento masculino, visto que ele é homem e gosta de mulheres. É desse que eu tô falando. Aí você fala, ué, que estranho. Pois bem. O que é necessário para contrair validamente o matrimônio cristão? Válido lembrar. Bom, porque nós vamos acabar entrando nesse assunto da nulidade. Igreja não anula casamento. O casamento é só reconhecido como nulo. Tá? A igreja não vai anular. Ela vai observar todo o fato e vai dizer assim, tá nulo. Por quê? Por causa disso. Esse casamento nunca existiu. Ela vai fazer o reconhecimento. E não ela vai olhar um casamento e vai dizer, tá nulo, como se fosse uma separação católica. Isso não existe. Tá? Não existe na igreja separação. A igreja defende que o casamento é indissolúvel, conforme disse Jesus em Mateus capítulo 19. Não foi nem a igreja que disse, foi o próprio Jesus que falou. Não foi a igreja que leu, interpretou, analisou. Não, Jesus disse, ponto. Acabou. Para contrair validamente o matrimônio cristão é necessário estar livre de qualquer impedimento matrimonial dirimente e dar livremente o próprio consentimento ao contrato do matrimônio na presença do próprio pároco ou de sacerdote devidamente autorizado e de 2 testemunhas. No caso hoje, 2 testemunhas da esposa, 2 testemunhas do marido. Então, um homem e a mulher para um lado, um homem e a mulher para o outro vão lá para assinar. O que é necessário para contrair licitamente? É necessário estar livre dos impedimentos matrimoniais impedientes. Estar instruído nas verdades principais da religião. Quer dizer, precisa saber o que você está indo receber, né? E estar em estado de graça. Tem que ter se confessado antes, tá aí de boa, né? Tudo ok. Não estando em estado de graça, cometerá um sacrilégio. Quais são os impedimentos matrimoniais? São certas circunstâncias que tornam o matrimônio inválido ou ilícito. Tá bom? Em alguns casos ele será inválido, em outros ele será ilícito. No primeiro caso, chamam-se impedimentos dirimentes. No segundo, impedimentos impedientes. Veja, ele tem o nome impedimento. Eu costumo explicar, né? O primeiro exemplo que eu dou da nulidade, apesar de não ser um bom exemplo, né? Porque pode causar a ideia de que quem invalidou, mas nem o VAR invalidou, nem o árbitro no futebol. O que acontece? Ocorre um lance, o rapaz recebeu uma bola na área, cabeceou, a bola entrou, ele comemorou, todo mundo gritou, o estádio veio festa. De repente, há uma análise do lance e alguém fala, olha, ocorreu algum fato irregular. O árbitro é chamado a observar todo o fato, né? Só para a gente analisar, né? No caso, alguém fala que ocorreu alguma questão irregular nesse casamento. Não tem, antes do casamento mesmo, para que ele possa acontecer, hoje não se faz, o padre até lê o texto, mas não se faz de modo público, quer dizer, ninguém vai lá e fala, olha, eu tenho, né? Mas como aparece nos filmes, se alguém tem alguma coisa contra, declare agora o cálice para sempre. Não, isso é avisado com um mês.
Com um mês o padre fala, no momento dos avisos, ele fala, irá se casar tal pessoa e tal pessoa, nesta igreja, assim, 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 tal dia. Se alguém tiver algum impedimento, por favor, informar o sacerdote ou ir até a secretaria. Não é para falar publicamente mais, não é, né? Não é novela, né? Que isso acontecia muito em novela, né? Eu tenho, sim, estou grávido. E a mulher aparecia grávida do marido, essa aí é coisa de ficção. Né? Então essas coisas podem ser ditas, mas elas não são ditas, né, para todo mundo, mas elas são informadas. Ó, vai se casar-se-á, né, tal pessoa e tal pessoa. Então isso é informado. Às vezes o pessoal não presta atenção nos avisos, porque às vezes tem muito aviso, mas é falado isso lá. Né? Então é mais ou menos nessa ideia de que alguém vai analisar o fato ocorrido e vai ver se ele está válido ou não. Não foi o árbitro que invalidou. Não foi o VAR que invalidou. O gol já estava impedido quando, analisado a linha traçada, olhou e mostrou que havia um lance irregular. Então é legal para ver, né? Eles usam o mesmo termo, impedimento. Exemplos de impedimento dirimentes, quer dizer, exemplos são consanguinidade até o 3º grau. O que é consanguinidade? Quer dizer, você não pode ser parente de alguém até o 3º grau e ter um relacionamento amoroso com essa pessoa. Esse casamento é nulo. Né? Então não poderia eu, sei lá, casar com a minha prima de 1º grau ou prima de 2º grau, e até de 3º. Não conheço primo de 3º grau, mas conheço de 2º. Parentesco espiritual, quer dizer, eu não posso casar com a minha madrinha. No caso, né, ou com o padrinho, né? Uma moça não pode casar com o padrinho. Isso não pode acontecer. Então não se casa com padrinho, com madrinha. Né? O voto solene de castidade, quer dizer, uma pessoa que na igreja vai lá e se torna, como a gente tem na diocese, 2 pessoas que se tornaram irmãs leigas. Elas não são de ordem religiosa. Aí amanhã ela se apaixona, quer casar. Não pode, porque ela tem um voto. A diversidade de culto entre batizados e não batizados. Para este caso existe hoje como é que fala? Casamento com é diversidade de culto, mas eles usam outro termo, né? Então aí pode ocorrer o casamento, desde que quando faz lá os votos matrimoniais, o padre vai perguntar: vocês vão ter filhos e vão batizar na Igreja Católica? A resposta tem de ser sim, inclusive daquele que não é católico. Então, para que um casamento com disparidade de culto, eu lembrei o nome, com disparidade de culto possa acontecer, aquele que não é católico vai ter de considerar o seu voto de que ele poderá, né, de que esse casamento, né, quando tiver filhos, eles serão batizados na Igreja Católica. Aí vem, né, as coisas engraçadas. Minha avó e meu avô casaram-se, não se casaram, nunca se casaram na igreja, nem na igreja protestante, mas por razões milagrosas, minha mãe foi batizada e depois minha madrinha e minha tia, as 3 foram batizadas na Igreja Católica. Qual o motivo? Minha mãe começou a ter um problema no ouvido muito sério, que estava com risco de perder a audição, uma inflamação terrível que não passava, né? Saía pus, né, da orelha. Ela foi, e aí alguém chegou para minha avó e falou: batiza ela na Igreja Católica que você vai ver que a cura vai acontecer. Minha avó nem pensou, levou, né, porque nada estava resolvendo, o remédio não resolvia nada. Ela pegou e levou para batizar. Aí diz a minha avó, eu perguntei para ela, não foi, a minha mãe confirmou, mas a minha avó confirma que no momento que foi batizada, logo depois já estava seco, não estava saindo pus, não estava saindo mais nada. Nunca mais teve problema. E recentemente, faz um tempinho já, foi fazer um exame do ouvido minha mãe. E aí quando chegou no médico, você teve uma inflamação séria, né? Porque tem até uma cicatriz aqui. Ela, eu tive, mas melhorei e tal. Não foi remédio que curou, foi o batismo. Sacramento.
E o impedimento impediente por exemplo, o voto simples de castidade. Né? Ele está impedindo, a pessoa vai ter que desfazer esse voto aí. Né? Os fiéis são obrigados a manifestar à autoridade eclesiástica os impedimentos matrimoniais que conhecem? Sim. É por isso que os párocos fazem as publicações, isso é, leem os pregões dos que se vão casar, que eu comentei agora há pouco. Que o padre vai lá e menciona, vai se casar, né? Lalesca e Weber. Pronto, aí vai dizer lá, o dia do casamento vai dizer, ó, que se alguém tiver algum impedimento, então por favor que se declare ou cale a boca para sempre. Quem tem o poder de estabelecer impedimentos matrimoniais e dispensar deles e de julgar a validade do matrimônio cristão? Só a igreja tem o poder de estabelecer impedimentos e de julgar a validade do matrimônio entre os cristãos. Assim como só a igreja pode dispensar aqueles impedimentos que ela estabeleceu. Por que só a igreja tem o poder de estabelecer impedimentos e de julgar a validade do matrimônio? Ela própria estabeleceu porque, não se podendo separar o matrimônio cristão do do contrato de casamento, não dá para separar o contrato do matrimônio, como fazem hoje, isto é um rompimento ilegal, irregular, não vale. Né? Então, também o contrato cai sob a alçada da igreja, porque só a ela conferiu Jesus o direito de promulgar leis e decisões acerca das coisas sagradas. Casamento é coisa sagrada. O casamento, me parece que até um pouquinho depois da Idade Média ali, já no Renascimento, ele era feito quase que invertido. As pessoas casavam fora e depois iam na igreja só para pegar a bênção. E não havia um registro. Aí o que aconteceu? Começou a aparecer uns espertinhos, e olha que o Brasil nem tinha sido descoberto, hein? Então não culpem o Brasil dessa vez, hein? Falar que a galera é safada. Isso aí aconteceu na Europa. O casamento era feito fora, e as pessoas depois iam até a igreja, chegava para o padre e falava, ó, nós nos casamos. Aí o padre, muito bem, então vamos só aqui, ó. Deus dava as bênçãos matrimoniais. Era invertido. E não havia um registro de casamento como tem hoje. Mas essa liberdade começou a gerar um problema. O rapazinho tinha uma esposa numa cidade, uma esposa na outra, e casava nos dois locais. E cometia o pecado da bigamia. A igreja começou a perceber a malandragem. Aí falou, opa, vamos cortar essas asas aí. Aí começou a registrar. Então as pessoas tinham que casar primeiro na igreja para depois, né, afirmado. Aí beleza, você quer fazer festa, você quer causar, casa primeiro na igreja. Porque o pessoal estava soltando as asas aí e cometendo bigamia. Porque a autoridade civil dissolver com divórcio o vínculo... Pode a autoridade civil, ela pode dissolver com o divórcio o vínculo do matrimônio cristão? Não. O vínculo do matrimônio cristão não pode ser dissolvido pela autoridade civil. Quer dizer, se você se separou, você só se separou no civil. Porque esta não pode ingerir-se em matéria de sacramentos nem separar o que Deus uniu. Então, eu separei. Desculpa, separou, ok. Está separado no civil. Na igreja você continua casado. Ok? O casamento civil não é mais que uma formalidade prescrita pela lei para os cidadãos, a fim de dar e assegurar efeitos civis aos casados e aos seus filhos. Então, quer dizer, a igreja não está negando que tenha que ter. Né? Um cristão não pode celebrar somente o contrato civil, porque ele não é sacramento. Portanto, não é um verdadeiro matrimônio. Por isso que ele fica numa situação irregular e ele precisa legitimá-lo. Os esposos que convivessem juntos, unidos somente pelo casamento civil, estariam em estado habitual de pecado mortal. E a sua união seria sempre ilegítima diante de Deus e da igreja. Então, a pessoa tende a sair do pecado. Né? Ela está em pecado? Está. A gente, para facilitar até mais ainda a explicação, a gente diz assim. A pessoa está como se fosse solteiro, morando junto,
né, e vivendo como se fosse casado. É isso. Porque não há o abraçar da vocação, que é para isso que o casamento nos chamou. O casamento, ele precisa ser vivido como vocação. Ele é uma missão. Qual é a missão? Nós falamos na semana passada. O marido precisa levar sua família para o céu, a esposa precisa levar seu marido e seus filhos para o céu. Todo mundo tem que trabalhar isso. É um trabalho do pai e da mãe. Ah, mas e os filhos? Bom, então primeiro eles precisam formar esses filhos na fé, para que esses filhos possam abraçar o seu estado de vida, e aí eles terão a missão deles. Porque ele abraçando o estado de vida, vamos descobrir se ele vai ser padre ou se ele também vai para o casamento, né? E aí ele vai viver a vida dele, ele tem de cumprir também essa missão, né? Então, a princípio é educar os filhos na fé. A gente espera que os filhos vivam mais que os pais. E deve fazer-se também o contrato civil? Sim, porque, embora não seja ele sacramento, serve, no entanto, para garantir aos casados e a seus filhos os efeitos civis da sociedade conjugal. Eis porque, em regra geral, a autoridade eclesiástica não permite o casamento religioso, quando não se cumprem as formalidades prescritas pela autoridade civil, né? Algumas pessoas fazem o casamento civil com validade, o casamento, o matrimônio religioso com validade civil, quer dizer, vai estar lá e o padre mesmo vai ler toda a verbação, né, todo o texto que está lá no civil e a data do matrimônio religioso. Então, quer dizer, vai juntar as duas coisas, vai juntar os dois documentos em um só. Mas o contrário a igreja não deixa, só sob algumas situações. Existem algumas situações que às vezes ocorrem, e isso deve ser conversado diretamente com os padres, mas recentemente eu vi um caso, o jovem, um dos filhos do casal, né, o casal que se casou, legitimou, e eles não casaram no civil. Aí ele chegou para mim e falou: não posso casar no civil. Eu falei: mas o que acontece? Ele falou: olha, no estado em que nós estamos, nós temos um benefício para o nosso filho. O filho dele não é necessário. O filho dele, aliás, é muito inteligente, mas ele tem, esqueci agora o nome, que está bem em voga, né? Sol lida com bastante crianças nesse caso aí. Depois, se você lembrar, escreve aí, só para eu não... que tem essa... não, no caso dele não é uma dificuldade. Autismo, ele é autista, mas ele é crânio. Ele é inteligente, ele é autista. O menino é crânio, tá lá na minha turma, não quis ficar no crisma, falou: não, quero fazer aula com você. Então tá bom, então fique aí, né? Então tá bom, porque ele participou de uma aula, ele ainda não estava para fazer o crisma, participou de uma aula comigo, veio com a mãe, com o pai, e gostou. Aí começou a fazer o crisma, aí ficou sabendo que eu estava iniciando as aulas de adulto, foi lá na sala, aí eu avisei o catequista: ó, deixa ele aqui comigo. Menino bonzinho, gente boa. Mas eles têm algum benefício que eles não podem casar no civil. Não sei por quê. Não sei o motivo, eu não fui atrás, porque estas questões de legitimação, eu só converso com eles que para a recepção da crisma, eles precisam casar. Num casamento normal, né, você vai receber a crisma e depois você vai casar. Então, ali é o contrário. Por quê? Porque o padre começa a aprofundar, ver se alguém falta batismo, falta alguma coisa, e eles vão receber o sacramento. E por último, eles acabam recebendo o crisma. Na ordem correta, seria: recebe o crisma e depois casa. Mas como eles já estão numa caminhada, a gente pede para eles legitimarem e depois casar. Tá? Então a gente faz nessa ordem. A ordem correta, como aconteceu com alguns de vocês, foi crismado primeiro e casou depois, né? Então, é isto. É isso que nós temos. Então, eu tenho uma amiga que recebe o benefício. Ela não pode legitimar mesmo. Não, legitimar ela pode. O que ela não pode é casar no civil. Tá? Ela pode casar na igreja. Mande conversar com o padre. Se ela não legitimou, ela falou isso daí, ela está enganada. É isso, no civil.
Ela pode casar na igreja, aí é lógico, o que ela tem que fazer? Ir conversar diretamente com o padre, explicar o caso, o padre pega uma autorização, né, porque realmente necessitam desses documentos para fechar um processo, né? Tanto que, pode ver, quem casou não tem certidão de batismo. A certidão de matrimônio substitui a certidão de batismo. Junta-se as duas certidões de batismo. Junta-se todos os documentos que os dois têm, certidão de nascimento, né? Aí tem lá CPF, RG e tudo mais. Junta-se a transferência da igreja, né? Porque às vezes você vai casar na igreja A, mas você mora perto da igreja B, então você tem que fazer a transferência. Esse documento também porque tem que ser assinado pelo padre, mesmo que ele não te conheça, ele vai assinar lá que ele está, né? A pessoa vai se casar na igreja, então está transferindo de paróquia. Tem tudo isso daí, né? E tudo isso fica junto depois e forma um negócio chamado processículo. Esse processículo, né, já que a gente viu ali aquilo que impede os casos, eu tenho até aqui numa lista até um pouco mais organizada algumas causas para que o casamento seja declarado nulo. Como, por exemplo, falta de consentimento. Quer dizer, um dos dois não quer casar, mas está sendo ameaçado, né? Coação. Incapacidade mental. Porque assim, se eu não tenho a capacidade de livremente, né, dizer que eu quero me casar com a pessoa, eu não posso me casar, né? Ignorância. O que seria a ignorância? Não é a pessoa ser ignorantona, não. É não ter conhecimento nenhum sobre o que é o casamento. Você vê que eu li agora há pouco que o catecismo exige que os nubentes saibam o porquê que estão casando, o que é casamento, o que é matrimônio, né? O que são os sacramentos, o que é a fé, né? Então, quer dizer, o cara não pode. Erros sobre a pessoa, que eu já não vou lembrar, tá? Algumas coisas eu não vou lembrar, então, perdão. Simulação, né? O cara está fazendo de conta a pessoa. Violência ou medo, quer dizer, há uma violência que ocorre, né, da pessoa, né, bate na outra, né, condição não cumprida, quer dizer, existem coisas que você promete no altar, na verdade você promete até antes, quem casou sabe, que às vezes um mês antes, vai lá com o padre você vai assinar um documento e o padre faz as mesmas perguntas que depois ele faz no altar. Dentre elas, aquela questão de que você promete ter os filhos que Deus lhe mandar? Aí a pessoa diz sim, mas depois diz não. Nós discutimos isso até semana passada, explicando caso a caso, para que não se pense que é para ter filho como coelho, como o próprio Papa Francisco falou, né? Mas as coisas têm que ser feitas com cuidado e discernimento. Mas um casal que simplesmente acorda do dia para a noite e fala, não teremos filhos, vamos ser pai de pet, esse está em pecado grave. Tá? Por quê? Porque ele prometeu. Né? Nenhum dos dois tem nenhum problema de saúde, não há problemas financeiros, como também foi comentado, foi perguntado na semana passada, mas um casal que está num... Não é que assim, se o casal tem problema financeiro, ele fica livre de ter filho. Não. Grande parte do nosso país, as pessoas têm problemas financeiros, têm problema, né, questão de pobreza e tudo mais. Por que tudo isso tem que ser analisado junto com o padre? Porque aí o padre vai poder verificar, né, a situação de cada casal, a situação de cada um, e aí não fica uma coisa simplesmente uma desculpa, não pode ser uma desculpa, né? E aí é sempre bom a gente lembrar, né? Os nossos pais pegaram uma situação, tiveram os pais deles tiveram filhos, às vezes mais, às vezes menos, e conseguiram cuidar dos seus filhos mesmo em baixas condições, né, de financeiras. Então, isto não é uma coisa que livra de ter os filhos, mas pode acontecer, como eu já vi, o casal tinha filhos, mas chegou numa situação tal que o padre falou, opa, peraí, vamos lá que o caso de vocês é um pouco diferente, conversou com o casal. Né? Porque o casal realmente estava numa situação, a mulher com problemas de saúde, ele desempregado, também não é para ninguém morrer de fome, né?
Então o padre sempre vai trabalhar com esse cuidado. Estas discussões também é muito bom, né? Vou falar mais causas aqui, mas é muito importante que a gente lembre de que elas devem ser conversadas caso a caso com o sacerdote, com o padre. Ah, Leandro, mas o padre tal, ele vai dar anuência até para o que não é, né? Ele vai permitir até o que não é. Bom, aí depois esse padre responde com Deus, tá? Assim como eu não posso dizer para vocês aqui, esse casal está condenado ou não. Eu não sei. Eu não vou me atrever a dizer se um casal está condenado ou não. Né? Mas eu posso dizer, olha, esta condição parece regular, essa condição não parece boa, o casal precisa se corrigir aqui. Né? Da mesma forma, como alguém chegasse para mim e falasse assim, é caso de nulidade, traição? Não sei. Por quê? Porque você precisaria analisar o que aconteceu. Um caso de traição não é um caso de nulidade. A princípio, não. Né? Porque pode já ter toda uma vida construída, tem filho, estava tudo bem, de repente, né? O homem ou a mulher caiu. É um pecado gravíssimo, mas nem sempre isso aí dá nulidade. O que vai dar nulidade, e esse é um caso que eu estou acompanhando, é de uma pessoa que o rapaz, desde que eles estavam namorando, ele já ficava com a prima, já ficava com não sei quem, saía com não sei quem e estava com a namorada. Ficou noivo, continuou fazendo a mesma burrada. Casou, continuou fazendo as mesmas coisas. Não tinha amor por ela. Assim como também não posso dizer, não posso afirmar que falta de amor, prestem atenção, o rapaz e a mocinha casou. Aí depois o homem ou a mulher chega lá e fala, nunca amei, problema seu. O casamento é válido, por quê? Porque tem todas as condições corretas do casamento, vocês fizeram as promessas, tiveram filhos, fizeram isso. Não quer dizer que esse casamento está nulo. Vocês continuam casados. Pode acontecer isso. Por quê? Mas eles não se amam, eles não se... É o problema deles. Casamento não é um problema... apesar de nossa época achar que tem uma questão do sentimento, não é isso aí que está rolando. É uma questão de amor, não é uma questão de sentimento. E aí, para quem é casado sabe, todo dia você sente amor pelo seu marido, todo dia você sente amor pela sua esposa, tem dia que você olha, é um dia comum. Você tem um bom sentimento, você fala, que legal, que bom que tá aqui. Oi, tudo bem? Mas pudesse nem via. Né? Esse não é o sentimento. Então, eu sinto que não gosto, problema teu. Não seja, né? O que nós não podemos é ser irresponsáveis. Vocês acham que todo dia o padre gostaria de estar ali? Tem dia que o padre queria dormir. Provavelmente isso. Né? Tem dia que o padre gostaria de ir viajar. Mas ele vai ter que ficar ali, atender a missa, né? Celebrar a missa, atender a confissão. Ele não queria. Talvez ele queria fazer outra coisa. Mas ele tem um compromisso ali, a vocação que ele abraçou. Então, ele está sentindo algo. Gente, eu posso falar dos dois lados, né? Eu não fui padre, mas tive muito contato nessas décadas aqui com padres. Né? A gente até comentou, né? Que já comentaram, né? Não casou, então não devia ser padre e tal. Já teve essas brincadeiras. Então eu já convivi com muitos. Tem padre que... E aí não é maldade, não é escândalo não, tá, gente? É aquela coisa ser humano. Não tem dia que você trabalha, que você fala assim, eu queria ter ficado em casa. Então acontece com os padres também. Ele acorda e fala, putz, queria dormir, não queria estar aqui. Ele faz por amor. Porque aí ele entende, fala assim, a minha missão é essa. Se eu não fizer, ninguém vai fazer agora. Não tem outro padre aqui. Sou eu que tenho que fazer. O padre é igual o pai e a mãe. Pais e mães não deixam de ser pais e mães nunca. Ele acorda pai, ele acorda mãe, dorme pai, dorme mãe. E assim o será até depois da sua vida passar nessa terra.
Porque os filhos que aqui ficam vão continuar dizendo: a minha mãe, o meu pai era assim, fazia assim, o meu pai. Ele não vai falar que, eu tive. Não, ele tem. Esse pai não vai deixar de ser pai nunca. Essa mãe não vai deixar de ser mãe nunca. Vai permanecer na história, vai entrar lá na árvore genealógica, mãe de não sei quem, pai de não sei quem. Então, esses laços são eternos, vão permanecer. O laço que não é eterno é o matrimônio, gente. Ele acaba depois, né? A gente já falou isso. Ele acaba depois que morreu. Mas, Leandro, e no céu? Então, no céu não tem matrimônio. Não tem marido e mulher. Mas então o que vai ser? Bom, lá todo mundo vai ser irmão em Cristo. Então não vai ter, ninguém vai se casar. O próprio Jesus falou isso, gente. Ninguém vai se casar ou se dar em casamento. Né? Não vai ter uma vida de matrimônio lá também. Quando a gente fala isso, às vezes, dependendo de quem está ouvindo esse tema, dá um gritão assim. A gente escuta um amém, sabe? Assim, lá no fundo da sala. Amém! Como é que tá esse relacionamento aí? Mas às vezes a gente escuta, né? Brincadeiras à parte. Mas o matrimônio dura só até que a morte o separe. Assim como quem celebra, ó que beleza, quem celebra é o marido e a mulher, são os esposos. O padre é só testemunha, né? Que a gente falou na semana passada. E eu não lembro agora se falei, mas se não falei, estou dizendo aqui. Né? A matéria, qual é a matéria? É a aliança. Né? Então, se a gente tem lá água para o batismo, óleo para o crisma, óleo para a ordem, óleo para a unção dos enfermos, o pecado e depois a satisfação, no caso da confissão, no matrimônio, a forma, né, a matéria é a aliança. Eu vou já mandar um negócio para vocês, tá? Então a gente já retorna aqui. Só para eu completar algumas orientações que vou dar. Então, é a aliança. A gente não pode perder de vista isso daí. A aliança é o que vai nos dar o sinal de que houve ali realmente o sacramento. Né? A forma, a gente já sabe por aquelas partes que nós dizemos, né, quando está colocando aliança, e recebe essa aliança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei o que, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença por todos os dias da minha vida. É isso. Essa é a forma. Então, né, voltando, né, nesses casos que a gente trouxe aqui, os outros casos, as outras causas que também podem ser relacionadas aí com as capacidades, né, por exemplo, com a falta de forma canônica, né, celebração sem assistência do pároco, celebração por procurador nulo, né, então não pode ser celebrado por qualquer um. Não pode ter, tem que estar o padre lá. E esse padre tem que estar autorizado. Né? Tem padre que pode não ter essa autorização. Né? Ou então ter falta de forma canônica. Né? O padre não seguir o rito, inventar qualquer coisa, não poderia fazer isso. Por exemplo, tem algumas causas relacionadas com a incapacidade de contrair matrimônio por razões físicas ou mentais. Incapacidade de assumir as obrigações essenciais do matrimônio. Outras causas, erro fundamental sobre a natureza do casamento. O que é isso? A pessoa ter mentalidade, por exemplo, tá? A pessoa ter uma mentalidade divorcista. Gente que casa, mas fica com aquele papo, se separar amanhã tá tudo bem, arrumo outra, tá tudo bem. Não. Não. Então, isso é uma coisa que pesa lá na frente. Né?
Erro determinante acerca da unidade, da indissolubilidade ou da dignidade sacramental do matrimônio, que é a continuidade disso. Quer dizer, a pessoa não consegue entender que aquilo que é uma vocação e acha que, não, tá bom. Tentar matrimônio sob condição de futuro, passado ou presente que não se verifica. Aqui também diz aqui, em alguns casos, os bispos podem pedir a nulidade do casamento como em situações de... Prestem atenção, olha que negócio sério. Impotência sexual. Todo caso de a pessoa estava casada há alguns anos, aí descobriu que ficou impotente. Então tá nulo? Não. Entendeu? Tem alguns casos, então isso vai ser analisado. Preferências sexuais incompatíveis. Não quero nem saber o que é isso. Mas vocês já desconfiam do que seja, né? O cara quer tal coisa, não dá. Ou quando um dos cônjuges não quer ter filhos. Isso dá nulidade. Ok? Mas sempre deve ser consultado o pároco, né? Para que o processo, né, se for necessário, ocorra para a nulidade. Né, quando a gente pega esses casos assim, que estouram, e aí você acaba acontecendo o que aconteceu, vocês sabem que ocorreu comigo. Aqui o meu processo está aqui, né? Quem vai estar ouvindo em áudio não está vendo, mas vocês estão vendo a carta da mitra diocesana. Isso eu já falei, né? Tem um vídeo inteiro no canal onde eu dou uma explicação longa, tem 1 hora o vídeo, quase igual a nossa aula aqui, mas lá eu só falo da nulidade e falo do meu caso. O meu caso durou aproximadamente 2 anos, podemos dizer assim, porque ele foi da metade de 2021, quando se inicia a parte de questionário. Por quê? Porque primeiro se foi ao padre, conversou com o padre direcionou para a secretária da Cúria Diocesana, a secretária da Cúria Diocesana ouviu também. Além disso, passou todo o papel com a documentação necessária, toda uma parte burocrática, e com um questionário com aproximadamente 33 questões, só que cada questão tinha mais de uma questão. Então você passa de 60 aí, porque alguns tinha 2, alguns tinha 3 perguntas, e nenhuma pode ser respondida simplesmente com sim. Tem de explicar o fato ocorrido, como era, como não era. Então você já vê aí a sabedoria da igreja, que vai desde... vocês tinham diálogo, o que conversavam, como conversavam, os dois participavam, era uma coisa, até a questão, né, como estava, lógico que não vai ficar pedindo detalhes, mas assim, como é que estava a questão sexual do casal? Ela existia? Ela tinha regularidade? Ela acontecia? Por quê? Porque muito casal, né, às vezes vira até piada. Quando é piada a gente entende que a pessoa está fazendo gracinha, mas de casais que começam a se afastar sexualmente, isso tem um problema aí, né? A coisa tem alguma coisa errada, né? Então analisou-se todo o processo, né? Isso em 2021 começou-se a se escrever. Um detalhe que eu já mencionei também, né? Mas caso não saiba, não fui eu que entrei com o processo de nulidade, foi ela. Ela pediu a separação e entrou com o processo de nulidade. Ela tinha para ela certeza de que as intenções dela para com o casamento não valiam. Era nulo, né? Então não era da minha parte, era da parte dela. Mas quando deram a validade, eles consideraram os dois, né? Eles deram as posições e consideraram os dois. Até tem uma parte lá que eu não concordo, né, como se houvesse desconhecimento da minha parte ou uma certa imaturidade. Eu falei, beleza, tá bom, né? Mas eu acho que do lado de lá havia. Nesse ponto, o que foi alegado foi essa questão de uma certa imaturidade, mentalidade divorcista, né? E você tem uma questão dos interesses não estarem de acordo com o que pede o matrimônio. Você não pode casar com uma pessoa. Isso é um problema, né? A gente sabe que tem muita gente que casa assim,
apenas por alguns interesses materiais. Ah, é uma segurança que eu vou ter de estar com esta pessoa, então vou me casar com essa pessoa, porque essa pessoa tem dinheiro e eu tô aqui, né? Já cantei para a pessoa a música do rapaz lá, não tenho casa, não tenho carro, não tenho teto, né? Mas eu quero ficar com você, só pá, né? E aí a pessoa se casa, mesmo sem ter nada, achando que a única coisa que valerá vai ser as suas peripécias sexuais, e no fim das contas chega uma hora que isso não dá conta, né? Chega uma hora que isso não resolve os problemas do dia a dia, chega uma hora que outros problemas surgem e ele não vai bastar as suas performances, né? A sua qualidade. Ela é importante para o casamento, mas ela não é o mais importante. Ela precisa andar junto de todo um restante, de todo um aparato que tem aí, né? Então, neste caso, foi se analisado, e aí é um processinho depois longo, onde você tem, né, a primeira, aí a pessoa vai lá, né, entregou os documentos, aí demora um tempinho, aí eles dão a validade, ó, vem aqui para a gente entender. Aí a pessoa vai lá, faz todo o depoimento, primeiro depoimento. Aí, depois desse primeiro depoimento, ó, parece que é válido e tal, vamos considerar, vamos entrar, o processo está valendo. Aí chama o outro, né, que é a parte demandada. Aí o demandante foi lá, agora a parte demandada vai para ouvir a história e dar o seu sim. Alguns casos, eles são feitos igual divórcio, né? Que existe o divórcio unilateral, existe a nulidade também unilateral, porque às vezes o outro não está nem aí, não é católico, não quer saber do processo, não quer saber do que vai acontecer, não está nem aí. Então, a pessoa deixa o barco correr e, aconteça o que acontecer, não está interessado. Vai ter talvez os benefícios, mas ele não está interessado, então ocorre de modo unilateral, né? No meu caso, eu tinha interesse, então eu acompanho o processo de perto, né? A pessoa que entrou com o processo tem que depois chamar 3 testemunhas para ir lá, para depor. Depois essa pessoa depõe de novo. Depois a parte demandada vai lá para depor também. Isso depois é juntado todo o processo, né? Com as perguntas, com os depoimentos, com os comentários dos advogados. Vai para um psiquiatra que analisa todo o processo. Se ele vê alguma coisa, ele pode chamar também para perguntar alguma coisa. Isso não ocorreu comigo, não ocorreu com nenhum de nós. E depois vai para a discussão em si. Aí a discussão em si você tem advogado de defesa do sacramento, não é advogado de pessoas, e o advogado da parte demandante, né? Quer dizer, da parte que solicitou a nulidade. Então vai apresentar os casos, os porquês, o porquê que o sacramento estaria nulo por tal e qual situação. Vai ter alguém que vai defender o sacramento para se opor a isto. Existem 3 juízes que acompanham, né, fora os advogados. Toda essa discussão vai ocorrer e depois vai para a votação. Cada um desses juízes tem 1 mês para dar o seu parecer. Votado, vai vir a consideração afirmativa ou negativa da nulidade. E aí foi mais ou menos em março de 2023, então eu fiquei 2021, 22 inteiro até março de 2023, né? Para todos os efeitos eu ainda estava casado, né? É isso que precisa se pensar. Então eu não poderia naquele período arrumar alguém, né? Poderia namorar, né? Tem gente que como é que fala, come a largada, né? Mas queima a largada, né? Queima a largada, mas não poderia ter um namorado, porque isso aí, um namorado ou namorada, porque isso aí configura, ainda configura, porque não se sabe se o casamento está nulo ou não, né? Não deram ainda, não bateram o martelo, né? Então ainda seria, né, aí um problema, um pecado contra o 6º mandamento, né? E contra o 9º, né? Você está com a mulher ou com o homem da próxima. Mas aí depois é tranquilo,
depois você tem que ir lá pegar a documentação e você tem de ir ao psicólogo. Tem um psicólogo específico que vai fazer um laudo. Esse laudo é em papel em 2 folhas, por quê? Porque se você amanhã for se casar, você tem que levar esse laudo, uma via, lá na Cúria. A Cúria vai pegar o seu processo junto com esse laudo. Vai fazer um documento autorizando você vai pegar esse documento, mas todo aquele monte de documento que eu falei que forma o processículo para entregar na paróquia. E aí a paróquia vai receber o documento que você, né, passou já pelo processo de nulidade e acabou. E aí vai formar o seu processículo também com isso. Então fica um pouquinho mais burocrático para quem já passou por esse processo de nulidade. E se a pessoa no segundo casamento, ela não poderá mais. Tá? Não tem essa. Talvez consiga a nulidade, mas ele não poderá mais casar. Eu digo consiga a nulidade porque pode ser que a pessoa ele tá no segundo, por exemplo, se fosse o meu caso. E aí a pessoa pedisse a nulidade, pode ser que a pessoa consiga, mas eu depois não posso me casar mais. Essa é a regra. Por isso, e isso é importante, né? Para não pensar que é brincadeira aquilo ali, né? Senão toda hora ocorre alguma coisa, essa foi não sei o que, a outra foi traição, a outra foi aquilo, tal. Pô, que festa, que festa é essa, meu? Né? Que festa é essa? Então, para não virar uma festa errônea, não pode ter, né? Ele não vai poder pedir. Ele não vai poder pedir, quem vai pedir é outra pessoa. Mas você não pediu, né? Então, mas eu estava no processo. Então, a outra pessoa pode pedir, pode ser que ela consiga. Eu não sei se aí a igreja não dá uma barrada também. Mas eu não poderia. Eu não entendi a palavra. Não. Já era. Não tem conversa. É uma vez. A igreja é bem clara comigo. Escolha corretamente. Né? Não tem. O cara pode entrar. Você pode entrar com processo de nulidade 500 vezes. Não existe isso. E desconheço que alguém tenha precisado entrar novamente. Eu acho que nem a pessoa tem paciência. Até porque também existe um custo financeiro de aproximadamente, se eu não estou enganado, 3 a 4 salários mínimos. Então não é barato. Eu não sei quanto é o salário mínimo agora. Mas já está mais caro do que era, né, quando eu participei do processo. Mas isso aí complica. É para complicar mesmo, não é para ser fácil. Financeiramente, psicologicamente, é tudo ruim. Tem nada de bom. Até quem separa no civil gasta uma grana. Mas é rápido. Mas vai perguntar para a pessoa como é que ela fica no dia. Mas ele queria muito, ela queria muito. Mas pergunte a pessoa como é que a pessoa está no outro dia. Não é bom. Até quem não gosta sai mal do cartório. Isso falando de separação, eu nem estou falando da nulidade. A nulidade eu diria que ela é até pior, porque assim, a separação você fica ruim no dia. Você assina e você fica mal no dia. A nulidade demora meses e você tem que depor e ouvir a mesma história de novo. É um negócio horroroso. Você pensa que você tá legal, aí você escuta aquela história de novo e fala, putz, grilo. Mas é falta da pessoa. Não. É porque aquilo virou um trauma. Aquilo virou um problema. Não é porque, não, a pessoa sente saudade. Não, às vezes nem sente saudade, nem nada. Mas ouvir tudo aquilo de novo. Ter que voltar àquela história dolorosa que te causou problema. Putz, grilo. Né? Então, a complicação é essa. Essa é a parte psicológica que é meio pesada. Então, nulidade tem essas coisas aí. Às vezes o pessoal pensa, não, mas é só ir lá depor. O quê? Não, é muito ruim.
Hoje não, hoje é tranquilo falar, contar a história, até porque eu não fico dando detalhe, lendo tudo de novo, tal, falando aqui. Eu não gosto de ficar falando o fato ocorrido, porque às vezes dependendo do que vai falar, e não é a minha intenção é dar a aula de catequese. Então eu pego o exemplo para explicar. Mas se eu pegasse todo o fato ocorrido, o que a pessoa falou, o que eu falei, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com ela, tal, pode acontecer de quem me escuta começar a tomar partido. E a intenção da aula não é essa. Não é que você fique com raiva dela ou com raiva de mim, ou torça para mim, torça para ela. Não, não é isso, né? Você toma o seu partido. Que é muito comum hoje em dia, né? Todo mundo, com quem que você concorda ou discorda? Não, não é essa a intenção. A intenção é só mostrar o fato ocorrido para que você entenda o que aconteceu, para entender como é que é o processo, como é que é o fato, e não criar torcidas por aí, né? Ainda que, né, aqui é meio suspeito, que ficaria meio suspeito dizer não, ainda que você poderia ouvir a história e concordar, né? Mas é mais provável, até pela amizade, você acabar indo para o meu lado, né? Então não é isso que nós queremos, não é isso que não é a intenção da aula, né? A intenção da aula é realmente explicar, né? Outros detalhes pessoalmente já foram contados, né, para vocês, né? E já me perguntaram, já contei alguns detalhes, né? Então aí você toma o partido que você quiser, não tem a ver com a aula. Bueno, bom, sacramentos, nós completamos os 7 sacramentos. Resta-nos agora tratar, nos próximos encontros, nós vamos retornar à vida espiritual, vamos falar, né, mais detalhadamente de fé, esperança e caridade, e vamos depois falar dos 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo precisam ser ditos porque muita gente ouve sobre eles, e quando chega numa aula de crisma, como eu ouvi, né, graças a Deus, o meu afilhado, Pedro, agora ele é seminarista, então agora ele está estudando e aprendendo esses negócios. Mas quando ele ainda era apenas um crismando que ia receber a crisma, pediram para que eu fosse na aula de crisma com ele. E aí eu sou obrigado a ouvir do catequista que o dom do conselho é dar um bom conselho. Não é. Poderia ser apenas, né, um ato de misericórdia, dar bom conselho. Se ele tivesse falado isso, eu tinha falado, não, beleza, dar bom conselho está lá nos atos de misericórdia espirituais. Então, maravilha. Mas não é um dom do Espírito Santo. Ele ainda está no corpo, ainda está na mente. Não é uma coisa que veio diretamente do Espírito tocando na alma, pô. Não é. Então, nós vamos ver, né, quando a gente chegar, né, então falta pouquinho. A gente vai repetir algumas coisas da vida espiritual, né? Então, vamos fazer essa primeira parte, comentando, entrada na fé e tudo mais. Tem que fazer para dar esse resumão. E aí vamos falar dos 7 dons do Espírito Santo. Eu vou explicar um a um, né? Eu acredito que nisso nós vamos gastar 2 encontros. Não vai passar disso, acho, né? Talvez detalhe um pouquinho mais a questão dos 7 dons, e aí a gente gasta um tempinho a mais, talvez uma terceira aula, mas acho que nós vamos terminar em 2 aulas. Então, a partir de agora, né, depois eu vou reforçar no grupo, se você tem dúvidas, já coloque, né, que eu vou começar a guardar. Aí eu respondo tudo numa outra aula, para que a gente possa finalizar isso. Às vezes, pode ser que a pergunta é tão complexa que gere uma aula, não sei. Mas se existem dúvidas, por favor, depois não se esqueçam de colocar lá, para que a gente monte aí uma aula, ou talvez mais de uma aula, dependendo da pergunta. Tá bom?
Era isso que eu tinha para dizer hoje.